Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos neste 28º domingo do tempo comum para meditarmos a liturgia, a palavra de Deus. Quem vos fala uma vez mais é o Frei Antônio Rafael. E o que o Senhor tem a nos falar hoje, a provocar nossas vidas para que nós nos adequemos àquilo que Ele espera de cada um de nós para a nossa salvação. A primeira leitura de hoje é tirada do livro da Sabedoria, capítulo 7, de 7 a 11. E nos diz o texto: Por isso desejei e foi-me dado o bom senso. Supliquei e veio a mim o espírito de sabedoria. Eu a preferi a reinos e tronos, e em comparação com ela julguei sem valor as riquezas. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo ouro é punhado de areia, e diante dela a prata será avaliada como lodo. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais do que a luz, pois seu esplendor é inextinguível. Todos os bens me vieram junto com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Aqui, caríssimos irmãos e irmãs, vemos justamente aquilo que será no livro da sabedoria, assim como também outros trechos da Sagrada Escritura no Antigo Testamento, a oração do rei Salomão. Salomão orou e pediu a sabedoria. E, orando, a sabedoria e as riquezas vieram até ele. Isto pede Salomão. Talvez o texto que vamos escutar hoje na Sagrada Liturgia é um pouco diferente, porque estou pegando da tradução da Bíblia. Justamente porque com a chuva de São Paulo ficamos sem internet na casa e com isso não consegui ter acesso ao folheto impresso da missa. Mas vejamos bem. Salomão orou e a sabedoria e as riquezas vieram até ele. Foi justamente isso que ele pediu. Não recebeu a sabedoria por nascimento. Ele pediu, ele clamou, ele implorou pela sabedoria. Ele pediu justamente a prudência, e isso lhe foi dado, e as riquezas demais vieram até ele. Aqui devemos de ter claro, caríssimos irmãos e irmãs, o que devemos de pedir ao Senhor Deus em toda a nossa vida. Justamente a sabedoria e a prudência. Sábio, que é sabedoria? Quem é o sábio? Sábio é aquele que sabe viver a vida segundo a verdade de Deus e comporta na sua vida segundo a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro sábio. Não é aquele que tem diplomas, que tem currículos, que tem conhecimento, de forma alguma. Este não é o sábio. O sábio é aquele que, conhecendo as coisas com o olhar de Deus, sabe viver também a sua vida segundo a vontade de Deus. É isso que devemos de pedir e não ter a expectativa de que as riquezas venham até nós como foi até o rei Salomão. Se for da vontade de Deus, virão. Mas o que devemos de buscar é sabedoria e prudência. Temos rezado, temos como Salomão implorado a sabedoria que vem de Deus para que nós sejamos sábios em nossa vida.
Ou nós achamos que com a inteligência que conquistamos, com os estudos, com aquilo que temos, somos sábios? Não somos, irmãos e irmãs. Esta não é a verdadeira sabedoria. Mais uma vez, a sabedoria é enxergar as coisas como Deus enxerga e viver segundo aquilo que Deus quer. Temos implorado como Salomão pede, implora a sabedoria mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Ou temos pedido as outras coisas ao invés da sabedoria. Nós, voltemos agora ao texto. O que pede, mais uma vez, Salomão? Supliquei e me veio a mim o espírito de sabedoria. Eu preferi aos reinos e tronos e em comparação com ela julguei sem valor as riquezas. Quais riquezas? As deste mundo? Salomão recebeu as riquezas de Deus, não só as financeiras, esqueçamos disso, mas todas as riquezas em todas as áreas da vida, saúde, beleza, etc. O conhecimento das coisas. Bem sabemos que assim foi Salomão. Mas ele implorou esta sabedoria que vem do Espírito. E nós, quanto temos implorado o Espírito Santo, que em Pentecostes meditamos que devemos de pedir a cada dia. A nossa oração pede a sabedoria para viver a vida segundo a vontade de Deus. Nós pedimos isso sempre ao Senhor. E devemos de pedir isto reconhecendo a superioridade dos bens espirituais aos materiais. E aqui já estamos, de certo modo, em tudo, entrando e tocando o evangelho que vamos escutar e vamos meditar. Os bens espirituais devem de ser para nós superiores aos temporais, ao material, à riqueza, à saúde, aos prazeres, a tudo aquilo que podemos ter. E temos esta concepção e esta busca dos bens superiores, dos bens espirituais, ou nos colocamos na vida espiritual muito superficialmente e queremos somente as coisas materiais. Sim, são necessárias para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, mas não devem de ser aquilo que queremos acima de tudo. O que temos buscado? Recordemos, pensemos, meditemos no nosso dia a dia. O que temos buscado? Os bens espirituais, a sabedoria que vem do alto, o Espírito de Deus? Ou temos buscado somente as coisas materiais? Quem recebe a sabedoria e a prudência aprende a conhecer o próprio coração e o outro. Porque se eu não conheço a mim mesmo, como vou conhecer ao outro, ao irmão? Se eu não conheço verdadeiramente o meu coração, como vamos também ver mais adiante com o Salmo, como posso conhecer ao meu irmão, ao outro, a Deus? Então busquemos, irmãos e irmãs, esta sabedoria, os bens espirituais, acima de tudo o que podemos ter nesta vida. Continua o texto, voltemos uma vez mais. Amei-a, a quem? A sabedoria, mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais do que tudo. Também nós temos amado a sabedoria mais do que a nossa saúde, mais do que a beleza física. Infelizmente, muitos católicos estão se perdendo no juízo de se cuidar excessivamente, esteticamente, e esquecem de ter o seu tempo de oração, a sua busca de Deus, conhecer a Deus, de pedir os dons do alto. Pedem a saúde mais do que tudo e esquecem de pedir, mais uma vez, aquilo que Deus quer, o conhecimento do que Deus quer para nós. Todo mais virá com a sabedoria. Todo mais virá com o Espírito Santo que nos será dado se nós imploramos, se nós pedimos a prudência, a compreensão e nós vivemos na sabedoria do Espírito. Mas o que temos feito de nossa vida? Entremos no Salmo. O Salmo hoje é 89, 90. O Salmo também é oração pedindo sabedoria. E os versículos são os finais, mas o Salmo recorda justamente a brevidade da vida do homem.
O versículo que antecede, que não escutamos na liturgia de hoje, nos recorda: a soma dos nossos anos chega a 70, ou para os mais robustos, 80. A maior parte deles é fadiga e sofrimento, pois passam depressa e é como se voássemos. Assim é a nossa vida. Breve. Passa brevemente. Bem reconhecemos, bem sabemos. Podemos olhar e dizer: nossa, ainda ontem eu tinha tal idade e hoje estou com a idade que estou. Passou muito rápido os meus dias. Mas o que tem o Salmo a nos ensinar nos versículos que hoje escutamos? Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração a sabedoria alcance. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Mostra-te propício para com os teus servos. Isso nos diz o Salmo hoje. Nos pede que reconheçamos o nosso tempo, reconheçamos quem somos e vivamos na sabedoria do Senhor, porque a brevidade da nossa vida deve de nos guiar a, reconhecendo os seus ensinamentos, viver como Ele deseja de cada um de nós. E assim o Salmo nos ensina que para quem crê, todos os dias são bons para servir a Deus. Os maus dias surgem quando o homem vive sem fé, com preguiça espiritual, não trabalhando com Deus e por Deus. Nós, o que temos feito de nossa vida? Temos vivido todos os nossos dias para servir a Deus, até mesmo os dias que parecem ruins? O Salmo ainda vai dizer mais adiante que, pedindo a Deus, alegra-nos pelos dias em que nos humilhastes, pelos anos em que vimos males. Que o Senhor conceda ao seu povo o quê? Os bens materiais? Não. O mesmo tempo de alegria que tive de sofrimento e tristeza na minha vida. Isso o Salmo reza para que o Senhor dê esta alegria aos seus servos. E nós temos experimentado também a alegria de servirmos a Deus, a alegria de vivermos os dias bons, porque todo dia é bom para servi-lo. E temos reconhecido que os dias que temos mal é por conta da nossa preguiça espiritual, por causa da nossa preguiça de não trabalhar com Deus e por Deus. E ainda nos recorda o refrão do Salmo: saciai no Senhor com vosso amor e exultaremos de alegria. Então, se o Senhor nos sacia com seu amor, nós exultaremos de alegria. Entremos agora no texto do Evangelho. Hoje, São Marcos, capítulo 10, versículo de 17 a 30. Estamos em continuidade com o Evangelho da semana passada, onde depois da discussão sobre a questão do matrimônio, Jesus quer abençoar as crianças, quer que as crianças cheguem até ele e os discípulos as impediam. Recordemos, se não tivermos o coração como crianças, não será nosso o reino dos céus. É isso que nos mostra o Evangelho de semana passada, ao final, que devemos de ter o coração de sermos como crianças, e isso está em sintonia com o Evangelho de hoje também. Como uma continuidade daquilo que encerramos semana passada, no capítulo de São Marcos. O texto de hoje nos diz: Jesus saiu caminhando. Quando chegou alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e lhe perguntou. Aqui vemos alguém que se ajoelha diante de Jesus, como os enfermos, como alguém que está passando por dificuldades na sua vida. Assim está a pessoa que chega diante de Jesus. E logo reconheceremos quem é, se já fomos à missa, sabemos quem se trata, de quem se trata. Mas ali cai aos pés de Jesus porque reconhece que em sua vida falta algo. Sua vida ainda não é plena. E ajoelhado diante de Jesus, diz: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Chama Jesus de bom. Aqui, Jesus recebe este elogio, mas também vê uma dificuldade deste jovem e quer lhe ensinar. Esta pessoa sabe que Jesus é mestre e o chama de bom porque vê algo diferente nele. E está justamente em sintonia com o final do Evangelho de Marcos,
mostrando com a resposta de Jesus aquilo que vai ser dito ao final do Evangelho. Disse Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Jesus fala então que é filho de Deus. Esta pessoa reconhece que em Jesus há algo diferente dos outros mestres, dos outros conhecedores da lei, e pede a Jesus instrução. Ele quer ser salvo, quer herdar a vida eterna. E Jesus agora vai lhe ensinar. O que vai lhe dizer Jesus? Jesus diz: Conhece os mandamentos: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás fraude, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus mostra os mandamentos para com o próximo. A segunda parte dos mandamentos, do quarto mandamento em diante. Por quê? Deixou aqueles que são os principais da relação do povo de Israel com Deus? Porque justamente está naquilo que vai dizer ao final a esta pessoa. Então, Jesus não esqueceu. Jesus aqui mostrou que, na pedagogia de Marcos, somente Deus é bom. Jesus mostrou a ele os ensinamentos que ele cumpria. Ele mostra que cumpria e buscava uma vida verdadeira, íntegra, uma vida moral, mas não basta somente uma vida com uma moral reta. Não é o suficiente para Jesus. E ele percebe que é insuficiente até para ele, que algo lhe falta, e pede a Jesus que lhe diga o que lhe falta. Então, continua o Evangelho nos dizendo: Jesus então olhou bem para ele com amor e disse-lhe: Jesus o amou. Este amor de Jesus para com ele, mas também para conosco, conduz ao discipulado. E é isso que vem adiante. Jesus olhou também para mim e para você. E talvez nós estejamos fazendo aquilo que Deus pede, cumprindo os mandamentos de Deus. Mas Jesus nos pede, hoje, no Evangelho, um salto de qualidade, de passar de seguir aos mandamentos para seguir a Jesus e o seu Evangelho. Para sermos generosos, para fazermos mais do que aquilo que nos é pedido para a nossa salvação. Este homem já tinha salvação, porque estava vivendo longe do pecado, buscando a vida da graça. Mas Jesus pede agora a sua generosidade, e não somente a ele, pede a mim e a você. E temos sido generosos? Ou queremos parar no básico? Ah, para ir para o céu eu preciso fazer isso, então eu vou fazer. Ah, mas eu podia fazer aquilo. Não, não vou. Ai, não, eu estou cansado. Ai, que preguiça. Ai. Estamos sendo assim? Estamos parando no meio do caminho e deixando de ser generosos e ir além daquilo que Jesus nos pede? E continuemos a leitura. Jesus, então, olhou para ele e disse: Uma só coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele, porém, ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora, cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Aqui devemos de ver que é um caso específico. Jesus pediu a ele, em específico, que desse tudo, vendesse tudo e desse aos pobres. Devemos de compreender que a riqueza, para Jesus, não é o mal em si. E este jovem, seguindo os mandamentos, compreende aquilo que era ensinado e pedido ao povo de Israel. Devemos de compreender que, no judaísmo, a riqueza era frequentemente vista como um sinal do favor divino, do qual resultava uma obrigação de dar esmola aos pobres. A dificuldade, no caso deste homem, era o convite de abandonar até mesmo o privilégio de dar esmolas em função de compartilhar do estilo de vida de Jesus,
de dependência de Deus e proclamação da vinda de seu reino. Esta era a dificuldade dele. É um caso em específico que Jesus pede para vender tudo e dar aos pobres, até mesmo daquilo que ele utilizava para fazer o bem àquelas pessoas que necessitavam, pois ele vivia os mandamentos, como bem escutamos. Como Jesus também reconhece nele, porque este olhar amoroso de Jesus para com ele é o reconhecimento do esforço que ele tem buscando a graça de Deus e vivendo os mandamentos de Deus. E assim ele sente dificuldade. Sente o pesar de ter que deixar tudo para compartilhar da vida de Jesus. Sente dificuldade de seguir a Jesus, de ser generoso com a sua vida. Assim, nós devemos de olhar também para nós. Talvez não tenhamos dinheiro, talvez não tenhamos riquezas, nem todos somos chamados a fazer como São Francisco, Santa Clara, Santa Teresa de Jesus, Santa Madre Teresa de Calcutá. Cada um de nós tem uma vocação. Para este jovem específico, o Senhor lhe pediu que fosse dado tudo. Para ele, em específico. Mas devemos olhar que também nós, muitas vezes, somos ricos. Não temos dinheiro, não temos posses, mas somos ricos. Recordemos o que dizem as Escrituras: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o nosso coração? Quais são os ídolos? Porque o homem cria ídolos facilmente, um dos ídolos é o dinheiro, mas quais são os ídolos onde se encontram o nosso coração perdidos? E que nós devemos de dar tudo para seguir a Jesus? Quais são estes ídolos que nós trazemos dentro de nós? Devemos de ver que a tristeza deste homem é a tristeza que temos um pouco todos nós. É a tristeza do homem cheio de si. É a tristeza dos egoístas. É a tristeza do que constrói a vida sobre a segurança errada. E devemos de compreender que quando somos egoístas, não conseguimos entrar em comunhão com Deus. O egoísta nunca entra em comunhão com Deus. Nós temos deixado tudo para seguir a Jesus? Temos deixado os ídolos para seguir a Jesus? Temos reconhecido o que dizia Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa, quando alguém dizia: "Isto é meu, isto me pertence", ela acrescentava: "por pouco tempo". Temos reconhecido com humildade que tudo que temos é nosso por pouco tempo. O que nos restará é a vida divina. O que nos restará é a glória dos céus. Temos nos feito livres, tido uma vida sóbria, sem ostentação, sem buscar reconhecimento. Porque este é o mal, não é a riqueza em si, mas o que fazemos dela, ou o que deixamos de fazer com ela. Ou como nos tornamos quando a temos. E ainda a riqueza, quando é algo que nos torna egoístas, os nossos ídolos interiores. Temos sido generosos, mais uma vez digo, abandonando os nossos ídolos para seguir a Jesus? Para seguir o estilo de vida de Jesus? Feito mais do que aquilo que ele nos pede, sendo generosos na entrega de nossas vidas a Deus, conforme aquilo que o Senhor pede a cada um de nós no nosso estilo de vida? E aqui devemos de recordar, a pessoa chamou a Jesus de bom mestre e trocou o bem verdadeiro pelos bens. Também nós temos trocado ao Senhor pelos bens materiais, pelas coisas desta terra, pelas amizades, o reconhecimento, os aplausos. O que temos feito? Meu irmão, minha irmã, questionemo-nos. Olhemos para o nosso interior, olhemos para a nossa vida. O Senhor também nos chama, o Senhor também nos olha com amor. E o que temos feito da vocação, do chamado que Ele fez a cada um de nós? E continua o Evangelho nos dizendo o quê?
Primeiro que este homem, virou as costas e com tristeza foi embora. Já tínhamos lido. Também nós viramos as costas para Jesus e vamos embora da nossa oração, da nossa liturgia, da nossa missa, porque Jesus nos pediu algo que nós não queremos fazer, que nós não queremos abrir mão, que nós não queremos ser generosos. Caríssimos irmãos, não troquemos o bem pelos bens. Mais uma vez eu digo, busquemos a Jesus, abracemos a Ele a verdadeira sabedoria de Deus, para que nós encontremos o caminho da felicidade. Olhando em redor, Jesus disse aos seus discípulos: como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com essas palavras e Jesus tornou a falar. Por que os discípulos se espantam com estas palavras? Porque nós devemos de reconhecer a inversão de valores que Jesus fez. Ele inverteu os valores. Jesus inverte a ideia de que a riqueza é um sinal do favor de Deus. Não é um sinal do favor de Deus. E isso muitos irmãos nossos, e muitos até dentro da igreja com a teologia da prosperidade, acham que se eu tenho riqueza, se eu tenho dinheiro, se eu tenho posses, então Deus está me favorecendo. Eu sou uma pessoa abençoada. Não. Não é essa riqueza que devemos de pedir, e voltamos à primeira leitura, a sabedoria de Deus, que é Cristo, que é a palavra viva de Deus, o Filho. Nós também temos nos surpreendido como os apóstolos, e por isso os apóstolos ficam admirados. Porque se é uma bênção de Deus, como este homem rico não vai para o céu? Porque muitos ricos, mais uma vez, são orgulhosos, soberbos, donos de si, e por isso não vivem na humildade. Só pode entrar no céu aqueles que são humildes. Como segue Jesus explicando no Evangelho? Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que Jesus quer dizer aqui? Há uma distinção, provavelmente alguns estudiosos das Sagradas Escrituras dizem que agulha, a buraco da agulha, e não é um camelo, mas sim a corda. É mais fácil a corda de uma embarcação passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas coloquemos o camelo, que depois a tradução também feita. O que significa este buraco da agulha? Era uma porta pequena que tinha ao lado do portão principal das cidades muradas, inclusive de Jerusalém. E por esta porta, durante a noite, só podia passar uma pessoa, desarmada, sem nada a mais, sem peso. Então, para entrar pelo portão, pela porta estreita, como diz Jesus, eu não posso carregar nada daquilo que é excesso para mim. Nada daquilo que foge do necessário para a vida espiritual. Daquilo que o Senhor nos pede para entrarmos no reino dos céus. E nós, o que temos carregado? O que temos carregado na nossa vida espiritual? Além da nossa generosidade, do nosso amor para com Deus e para com os irmãos, porque volto, e agora, algo que havia esquecido, os 3 primeiros mandamentos estão no segmento de Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus. E aqui pediu ao homem, vai, vende tudo que tens, depois vem e segue-me. E ele não quis. Não quis viver os 3 primeiros mandamentos. Nós temos vivido somente do necessário, e mais do que necessário, as coisas da vida espiritual, e não nos sobrecarregados das coisas desnecessárias para a salvação. Como mais uma vez dizia a primeira leitura, a beleza, o excesso de preocupação com a saúde, não aquilo que é necessário, mas o excesso e as riquezas materiais, os prazeres desta terra, etc, etc, etc. O que temos carregado conosco? Pela porta estreita, só passará aqueles que estão sem carregar excesso de coisas desnecessárias. E aqui está também por isso que era difícil passar um camelo por esta porta,
Porque é uma pessoa mediana, sem carregar sobrepeso, sem carregar muitas coisas, sem carregar armas, que passa por uma porta assim. Mas o camelo também é um exemplo para nós. Por quê? Porque o camelo aqui escolhido para Jesus como modelo é sábio. Ele carrega para si somente o necessário, somente o que é importante para o futuro. E esse é o segredo do camelo para a nossa vida. E é uma realidade. O camelo bebe litros e litros de água porque sabe que vai caminhar no deserto e não encontrará água no seu caminho. Então, por isso, bebe a quantidade de água necessária para a sua caminhada rumo ao futuro, rumo aonde ele tem que chegar. Este é o ensinamento de um camelo. Se alimenta daquilo que é necessário rumo ao percurso que ele deve de fazer. Também nós temos vivido desta sabedoria, olhando para o futuro e buscando as coisas importantes para a nossa salvação, para a glória dos céus, para a nossa santidade, ou temos nos carregado do desnecessário, das coisas que não são tão importantes assim, que podemos até ter em nossas vidas. Não são ruins, não são más, mas Deus nos pede que nos desfaçamos de certas coisas para viver a santidade que Ele pede a cada um. Talvez abandonar certas coisas que você gosta. Talvez, como alguns são chamados à vida religiosa, abandonar os bens, a família, para viver a vida de consagrado a Deus. E assim por diante. Temos vivido esta busca das coisas importantes para o futuro, para a salvação eterna. E mais uma coisa que devemos de compreender que Jesus está nos indicando: quem pensa na riqueza humana, material, não haverá tempo para preocupar-se, para reconhecer como Deus se manifesta na sua vida e o que está lhe pedindo. E esta é uma outra realidade que podemos perceber nas nossas vidas, quando vivemos assim na vida dos demais. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, daquilo, disso, daquilo, daquele outro. E que tempo tem para reconhecer como Deus está se manifestando na vida dela, esta pessoa, ou eu e você? Se preocupa muito com isso e não há tempo para se preocupar com Deus e com as coisas que Ele pede. Com que temos nos preocupado, irmãos e irmãs? E entrar no reino de Deus, devemos de recordar também que é fazer um caminho pouco a pouco, como vai encerrar o Evangelho de hoje. Continuemos o texto. Continuemos aquilo que Jesus nos diz hoje. Eles ficaram ainda mais perplexos e diziam uns aos outros: quem então poderá salvar-se? Olhando bem para ele, Jesus lhe disse: para os homens isto é impossível, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Somente a salvação é possível a partir de Deus. A pergunta dos discípulos: quem pode ser salvo? Na resposta de Jesus se encontra o quê? O poder de Deus e a confiança nele como os únicos caminhos para a salvação. Não basta a mera renúncia das riquezas desta terra por si mesma, não é o suficiente para garantir a salvação. E tem algumas pessoas que não seguem a nossa fé e buscam a salvação somente se desfazendo das coisas. Isso por si só não é suficiente, não queiramos copiá-las. Nós que somos católicos, devemos de, talvez, achar belo aquilo que fazem, o desapego total às coisas materiais. Mas devemos de reconhecer que Jesus nos diz, para nós que acreditamos nele, que temos a fé católica, que não basta. Somente Deus pode nos salvar, somente a vida espiritual, o caminho espiritual que fazemos com Cristo é capaz de nos salvar. E nós temos confiado nas nossas próprias forças para alcançar a salvação? Nós temos achado que renunciar certos bens materiais, certas coisas, é o suficiente para garantir a salvação? Não é. Não é. Somente a nossa intimidade, a nossa santidade em Deus é capaz de nos alcançar a salvação que Ele nos oferece. A salvação vem dele. Nós ajudamos a conquistar através do caminho que fazemos nesta vida com Ele. E continua o Evangelho.
Pedro começou a dizer-lhe: Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, ninguém que deixe casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, ficará sem receber 100 vezes mais, neste tempo agora, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. É isso que nos diz Jesus. Jesus nos recorda que, diante de Deus, se torna rico pelo que se doa e não pelo que se acumula. E que Deus é rico em generosidade, e ele nos vence em generosidade. É isso que está dizendo a Pedro. Nós deixamos tudo para te seguir, Senhor. E Deus é tão generoso que não nos abandona nesta vida e nos dará ainda mais na vida futura. E assim deveria de ser a realidade da nossa vida de católicos. Deveríamos de ser pais, mães, irmãos, irmãs, para aqueles que vivem a mesma fé que nós, que estão buscando a sua conversão e a salvação. Deveríamos de reconhecer que tantas vezes, nestas pessoas que estão ao nosso lado e que nos ajudaram no caminho de salvação, nós tivemos a presença de mais pais, mães, irmãos, irmãs, bens, casas, que nos acolheram, que nos ajudaram, que nos orientaram, que foram presença de Deus para nós. E reconhecemos que esta palavra de Deus se cumpriu e se cumpre na nossa vida de católicos. E reconhecemos que, se assim vivemos, abandonando tudo, o que o Senhor pede a cada um de nós na sua vocação específica, não é para deixarmos todos, irmãos e irmãs. Aquilo que o Senhor nos pede, no nosso chamado em específico, o Senhor nos dará muito mais do que esperamos. Assim como Salomão, que recebendo a sabedoria, recebeu muito mais do que somente a sabedoria. Se buscamos a Jesus e somos generosos em nos entregar no seu seguimento como os discípulos, também a nós não nos faltará nada do necessário para a nossa vida nesta terra, segundo a vontade de Deus. E o Senhor nos dará, por fim, a vida eterna, porque vivemos a sua vontade, porque vivemos o seu amor. E temos assim vivido? Temos reconhecido esta palavra e esta vontade de Deus? Ou temos esperado e criado expectativas materiais que o Senhor possa nos conceder? Não é isso que Jesus ensina. Não é isso que Jesus nossa mentalidade. Porque o Senhor nos pede justamente que sejamos desapegados das coisas materiais, mas Ele não deixará faltar nada do que necessitamos para a nossa salvação. Vamos agora à segunda leitura, a carta aos Hebreus, que continuamos hoje, no capítulo 4, versículos 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. São 2 versículos, mas 2 versículos muito densos naquilo que tem a nos ensinar. A primeira coisa que devemos de ter em mente é que estes versículos são advertência para perseverar na palavra de Deus, pois ela julga corretamente, já que nada é desconhecido diante dela. À luz dela, os integrantes da presente geração serão julgados dignos ou inaptos para entrarem no repouso eterno. Então é a palavra de Deus que nos julga se somos dignos ou inaptos a entrarmos no reino dos céus. Estamos em continuidade, justamente com o Evangelho, mas também com as leituras. Quem é a palavra de Deus por excelência? Se não o Jesus, o Verbo encarnado, e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós, nos diz São João, a palavra de Deus encarnada. E com isso, nós devemos de viver a palavra de Deus. Devemos de ter em mente tudo aquilo que o Senhor pede para cada um de nós. E voltemos
A palavra de Deus é viva. A palavra que nos convida à fé e à esperança e à perseverança. A fé em Deus, o crer, o viver segundo esta fé que dizemos ter. É o próprio Cristo que nos chama a perseverar, ser severo conosco mesmos para praticarmos aquilo que o Senhor nos pede, para sermos segundo o seu coração. Ela é viva e eficaz porque produz vida e cumpre a sua finalidade em cada um de nós, se nós buscamos nos adequar a cada coisa que o Senhor nos ensina. E ela nos separa, ela nos corta. Quem busca sabedoria aceita a palavra de Deus como uma espada penetrante, como uma espada cortante, que a divide, que a deixa dividida em relação àquilo que ela queria e aquilo que Deus lhe pede, aquilo que é o certo e aquilo que é o improvável, que é o errado. Assim é a palavra de Deus, assim é Jesus Cristo em nossas vidas. Deve de nos dividir, deve de nos mostrar quem nós somos diante de Deus e julgar as nossas disposições, porque ela julga as intenções do coração, ou seja, ela tem a qualidade de Deus, por isso é o próprio Cristo. E ela julga a intenção com que fazemos todas as coisas. Não podemos mentir para Deus. Podemos mentir, enganar as pessoas, a nós mesmos, mas a Deus não. Não existe máscaras. A palavra de Deus corta. A palavra de Deus traz ao claro, traz ao nu aquilo que somos. E nós temos vivido por amor a Deus tudo aquilo que buscamos viver, a sua palavra, a vida de oração, a vida católica? Ou nós temos nos distanciado daquilo que o Senhor nos pede e fazemos somente de forma superficial, porque eu tenho que cumprir? Deus nos corta, Deus nos fere e nós, se o amamos, se buscamos a sabedoria, aceitamos esta ferida que a palavra de Deus faz a cada um de nós. E recordo, versículo 13, não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Assim, não podemos nos ocultar diante da palavra de Deus, ou fingir que somos uma coisa que não somos realmente. O Senhor nos chama a viver a sua palavra, os seus ensinamentos, a sermos generosos com nossa vida, para vivermos plenamente aquilo que Ele espera de cada um de nós, para vivermos plenamente a sua palavra e alcançarmos o céu. E para encerrar, somente dois pontos. Um ponto e um exemplo de vida. Primeiro ponto, recordemos, devemos de algumas vezes buscar pessoas que nos ajudem no caminho de fé, mas não aquela que nos adule. Não aquelas que somente nos deem elogios, mas aquelas que sabem nos dizer a verdade. Quando a coisa é boa, vão nos elogiar e vão nos dizer. Quando a coisa é ruim, também vão nos falar na cara e vai nos doer. Nós devemos de procurar pessoas com vida espiritual, com caminho verdadeiro, muitas vezes bons sacerdotes, mas às vezes também irmãos de fé há tantos anos, caminhando na fé da igreja, que nos ajudem a crescer segundo a palavra de Deus. E mais uma vez, pessoas que não fiquem nos adulando o tempo todo. Segundo, o exemplo. Uma vez, Padre Ângelo Comastri, naquela época, chamou vários jovens ricos para trabalhar com alguns idosos. Ao chegar lá, um desses jovens, que ia ficar na casa, viu que teria que cuidar de um homem de cadeira de rodas com uma perna amputada. Quando viu aquilo, virou para ele e disse: Padre, amanhã mesmo estou indo embora. Tudo bem, mas esta noite você me promete que vai cuidar daquele senhor. Por quê? Ele precisa dos cuidados. E eu preciso que você faça isso essa noite. Amanhã, se você quiser ir embora, você vai. Eu não me sinto preparado para isso. Não importa. Todos foram escalados para cuidar de alguém, você vai cuidar dele. Depois daquela noite, cuidou deste homem. No dia seguinte, não foi falar com o Padre Comastri. Ficou ao lado deste homem, caminhando, sorrindo. E depois de tudo, ao final daqueles 3 dias de convivência, chegou e disse ao Padre Comastri: Padre, nunca me senti tão feliz na minha vida, ajudando alguém que não tinha nada.
Ele não pode caminhar? Não tem muita coisa para dar? Eu tenho uma Ferrari na minha casa, eu tenho muito dinheiro na minha família e não era feliz. Como fiquei feliz cuidando deste homem. Que possamos compreender isso. Não são os bens materiais que trazem a felicidade. A verdadeira felicidade está em Deus. E ensinemos isso aos nossos filhos, aos nossos jovens, porque senão serão pessoas egoístas que causarão somente tristeza no futuro. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que celebramos ontem sob o título de Nossa Senhora Aparecida, cuide de cada um de nós e nos auxilie, como ela, a nos desapegarmos das coisas materiais e nos apegarmos àquilo que é necessário para a vida nos céus, todos os bens espirituais, para que assim, vivendo na sabedoria de Cristo, na sabedoria que é o próprio Cristo, no abandono total em suas mãos, seguindo-o de coração sincero, possamos buscar cada vez mais a santidade de Deus e um dia possamos participar assim da sua glória nos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus os abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma excelente semana a todos.